Bom, vamos dar continuidade aí, segunda parte da aula sobre externalidades. Na aula passada eu falei sobre as 5 primeiras que estão listadas aí. Se você não viu, veja, é conteúdo necessário. Hoje irei falar, nesse vídeo na verdade, irei falar sobre externalidades. Bom, lá na primeira aula, eu tinha já começado com um exemplo dizendo que às vezes os direitos de propriedades não estão muito bem definidos. E aí eu tinha contado assim um exemplo de que quando você chega em casa, você quer descansar, mas o seu vizinho está ouvindo uma música, uma música muito alta, que na maioria das vezes você não gosta. Hoje a gente tem, por convenção social, uma definição de que quem está errado é o vizinho. Mas você já parou para pensar que você proibir o seu vizinho de relaxar, escutando a música dele, no tempo dele, você está, de certa forma, violando o direito de propriedade dele? Você está impedindo ele de relaxar da forma que ele gostaria dentro da propriedade dele. Bom, toda externalidade é uma falha de direito de propriedade. E aí você define ela como quando a ação de um agente afeta o bem-estar de um terceiro que não participa dessa ação, que não escolheu participar dessa ação, sem pagar nem receber nada por isso. No caso do vizinho, está ouvindo a música, você está ouvindo também sem escolher escutar essa música e sem receber nada para escutar essa música, né? No caso do vizinho, ele está sendo obrigado a permanecer em silêncio porque você quer que seja assim, mas ele, por vontade própria, não está em silêncio. Você tem dois tipos de externalidades, né? Elas podem ser positivas quando reduzem o bem-estar de uma pessoa afetada, por sua vez positivas quando aumentam o bem-estar da pessoa afetada. Começando aí pelas externalidades negativas, a gente tem principalmente como exemplo os diversos tipos de poluição. Então, a fábrica produz algo e emite poluição do ar, emite fumaça, ela está ali afetando todas as pessoas ao redor e, por que não, do planeta inteiro que não escolheram participar daquela ação ali, mas que estão sendo prejudicadas pelo processo de fabricação daquele objeto. Você tem isso para depósito de resíduos em rios, né? Seja vindo de produção industrial, seja de esgoto. Você tem isso até mesmo para poluição do tipo visual, como é o caso aí da imagem, do tipo sonora, mas no caso específico aqui de construção. Também relacionado com construção, você pode ter, além do barulho, poeira, né, que é um tipo de poluição do ar também. E você tem também externalidades negativas ligadas ao excesso de carro nas ruas, seja o congestionamento ou a própria poluição sonora aí do ar, mais uma vez. E por último aqui eu trouxe os lixões, que é um grande exemplo de externalidade negativa, que é um resíduo ali gerado por um consumo, né? E aquela região para onde vai o lixo, não necessariamente as pessoas escolheram ter aquilo. Acho que os conceitos ficam mais claros à medida que a gente avança, né? Mas, primeiro de tudo, por que é uma falha? Para entender por que uma externalidade é uma falha de mercado, a gente tem que primeiro entender como que as coisas deveriam ser. Bom, primeiro, as decisões de produção, né? O quanto que vai ser produzido daquele item. A gente viu lá já a definição de curva de oferta, mas a curva de oferta, ela é no fundo, uma definição de custo do produto. Porque, pensa bem, não de qualquer custo, mas do custo por unidade daquele produto. Pensa bem, a empresa ela precisa produzir continuamente. Se ela não consegue vender por um preço que seja no mínimo igual ao custo de produção por unidade, ela vai falir. Então, a curva de oferta ela acaba sendo uma curva de custo. Idealmente falando, a gente tem uma curva de custo social. Nessa curva de custo social, você vai ter todos os custos gerados para a sociedade vindo ali da fabricação de um item. Do outro lado, você também vai ter um benefício pela unidade consumida, né? E aí, colocando em termos bastante monetários, você vai ter, por exemplo, que se eu estou disposto a pagar R$ 10 por um produto, eu digo que aquele produto me traz um benefício de R$ 10. Bom, esse seria meu benefício privado. E a gente tem também um benefício social, né, que é o benefício para toda a sociedade. E a prova de demanda, ela acaba denotando esse benefício da aquisição, né, na verdade, de um produto. Juntando tudo, uma análise de custo e benefício. O quanto deve ser produzido? Devem ser produzidas tantas unidades
quanto sejam necessárias para igualar o benefício e os custos da produção daquele item. O benefício da aquisição deve ser igual ao custo de produção daquele item. Essa situação que está ilustrada aí é a condição que a gente chama de produção ótima, né? Você tem custo social e benefício social igualados. Como é que realmente acontece? Na verdade, falando agora especificamente de externalidades negativas, o que acontece é que você tem uma curva de custo social, que é o quanto custa para a sociedade produzir aquele item, que é diferente do custo privado para produzir aquele item. A diferença entre o custo social e o custo privado é o custo externo. O custo social, o custo privado vai ser o custo social mais o custo externo. Ficou errado aí, vocês por favor corrijam. Custo privado, desculpa. Custo privado, custo social menos o custo externo. Custo social vai ser igual ao custo privado mais o custo social. Tá escrito certo, mas eu acabei colocando aqui o mais, né, ao invés do sinal de mais. Espero que tenha ficado claro. Colocando em termos práticos, né, o que é o custo social e o que é o custo externo. Custo privado o que é o custo privado e o que é o custo externo. Custo privado é tudo aquilo que entra na contabilidade da empresa na hora de definir produção. Então vai entrar matéria-prima, mão de obra, imposto, energia, aluguel. Mas nos custos externos você tem uma série de questões que acabam surgindo aí ao longo da produção que não são contabilizadas pela empresa, mas que são custos gerados para pessoas externas, para a sociedade que não está participando ali nem do processo de produção e nem do processo de consumo daquele item. Então você tem todo tipo de resíduo, seja o resíduo no momento da fabricação, seja o resíduo depois do consumo, que é o que a gente chama de lixo, todos os tipos de poluição que eu já tinha citado, e até puxando ali dos recursos comuns, né, um processo de superexploração desses recursos. Voltando para o gráfico, como é que o mercado produz? A gente já viu, agora há pouco, que como deveria ser. O que deveria acontecer em um mundo perfeito? Só seriam produzidas quantidades quando o benefício social fosse igual ao custo social de produção daquele item. Quantidades que eu marco aqui com a letra E de quantidades eficientes. Preço, aqui tinha que estar um P, eu não vou voltar porque eu já estou um pouco cansada, mas marquem aqui um P de preço eficiente, quantidade eficiente. Aqui é preço de mercado, quantidade de mercado, tá? Então troquem aqui pelo P nessa reta. Preço de mercado e quantidade de mercado, vocês vão ver que são diferentes dos preços e quantidades eficientes. Por quê? Porque o mercado produz ali de acordo com os custos privados, e os custos privados são menores do que os custos sociais. O custo externo está denotado aqui pela diferença das duas retas. O livre mercado acaba produzindo mais do que o que seria ideal. Essa é a nossa principal conclusão acerca de externalidades negativas. Na presença de externalidade negativa, o livre mercado produz além do ótimo. Soluções para esse problema. Você tem soluções de comando e controle, imposto corretivo e licenças privadas. Comando e por último, aí, uma negociação vinda do teorema de Coase. Falando uma a uma sobre essas coisas, em comando e controle você tem iniciativas como o Proconv, que é aquela lei que, por exemplo, limita o quanto que um carro pode emitir de ruídos e de monóxido de carbono por meio de seus escapamentos. Esse é especificamente um tipo de comando e controle relacionado ao desempenho e ao uso de certas tecnologias. Você também tem soluções de comando e controle relacionadas com o uso da terra. Aqui no Brasil, a mais abrangente é a reserva legal. Dependendo do lugar onde você tiver a sua propriedade, você é obrigado a ter uma quantidade X de reserva legal. Aqui no Cerrado, são 20%, no Cerrado mais próximo da Amazônia, 35%, na Amazônia 85%. O proprietário rural legalizado na Amazônia tem 85% da sua fazenda como reserva legal. Acredito que nas outras regiões, nos outros biomas do Brasil, esse percentual é de 10%, salvo engano, tá? E você tem alguns incentivos aqui de comando e controle, que aqui no Brasil foi a questão do carro flex, né? Que é um negócio que se popularizou muito aqui no Brasil por muito incentivo do governo. A outra solução, o imposto corretivo, também conhecido como imposto pigouviano.
Vocês vão ver aí que esse gráfico ele é quase idêntico ao anterior, eu só acrescentei aqui a palavra imposto. Porque para corrigir uma externalidade, você teoricamente só tem que criar um imposto que tem o mesmo valor do custo externo, que aí isso internalizaria o custo para a empresa. Muito complicado mesmo é medir, né? Qual que seria o custo externo para isso, o que seria o custo externo da poluição do ar, como é que a gente coloca um valor para esse fenômeno, como é que você coloca um valor monetário para a poluição de um rio, para a quantidade de lixo gerado, né? E no último exemplo aí, você tem licenças negociáveis. As mais famosas são os créditos de carbono. O crédito de carbono é como se você comprasse um direito de poluir. E aí, se você atinge esse limite que você possui de poluir, você precisa comprar de outras empresas o direito delas de poluírem. Só que se você for uma empresa mais eficiente, ao invés de ter que comprar direito de poluir, você vai vender o direito de poluir. Aí você tem mais um problema, né? Aqui é o mercado que vai definir qual que é o preço. Então, lá atrás no imposto você tinha o problema de definir qual que é o valor ideal do imposto para que, que limite a poluição, né? Qual que é o custo monetário da poluição. Aqui o mercado vai acabar definindo isso, mas aí você tem um problema muito sério de fiscalizar isso da forma correta. Recentemente houve um escândalo lá no Pará de venda de crédito de carbono feito de forma inapropriada e também de metrificar quanto é que seria um crédito de carbono. Não é uma coisa assim tão simples. Em relação à diferença do imposto para a licença negociável, uma outra questão que pode ser destacada é que o imposto ele gera receita ao Estado. Já a licença negociável, ela acaba facilitando a coisa mais para o lado da empresa. Para uma perspectiva de quem analisa mais por livre mercado, a licença negociável é mais interessante, tá? Para quem tem uma perspectiva mais estadista, aí mais interessante vai ser o imposto peruviano, imposto corretivo. Se vocês estiverem ouvindo música, é do vizinho. Bom, vamos para. Tem mais um exemplo de combate aí à externalidade que eu acabei não colocando, que é política de retorno do vasilhame. Eu acabei me esquecendo o nome específico. Na hora que eu estava preparando, não me lembrei, agora também não vou me lembrar o nome específico. Mas é quando você devolve a sua garrafa de Coca-Cola, por exemplo, para comprar Coca-Cola por um preço mais baixo, isso é uma política de combate à externalidade. No caso, a externalidade seria geração de lixo, né? E já que a gente falou disso, a gente pode falar, por exemplo, da questão do canudo. A proibição do uso de canudo, acho que foi lá no Rio de Janeiro, não sei se aqui é proibido, mas a proibição do uso de canudo entra como uma política de comando e controle. Teorema de Coase, a última solução que a gente tem aí para a externalidade negativa, é o que a gente chama de solução privada. É uma solução privada porque, segundo Coase, se os agentes puderem negociar a alocação de recursos, elas vão poder resolver sozinho o problema de externalidade. Na verdade, isso é um problema bem teórico. O próprio Coase dizia que era uma questão extremamente teórica e que serve muito mais para nos mostrar o quão problemático e o quão difícil é resolver a questão de externalidade. No exemplo dele, o Coase falava sobre o caso de uma comunidade de pescadores que vivia abaixo de uma empresa que poluía a água com alguns resíduos líquidos, tornando a atividade de pesca praticamente impossível. Como que seria resolvida essa situação por meio da negociação? Bom, você precisa de alguns atributos aí para que possa acontecer essa transação, essa negociação. Primeiro, você tem que ter baixo custo de transação, não pode ser cara essa negociação, não pode ter um grande custo com advogado, por exemplo. Você tem que ter um poder de barganha equilibrado, o que exige uma boa coordenação entre todos os participantes, porque senão a empresa, né, vai poder oferecer vantagens diferentes para pescadores diferentes e assim fazer com que a negociação não funcione de uma forma coletiva. E, sobretudo, você precisa de direitos de propriedade bem definidos. O ponto é, quem tem direito ao rio? O pescador ou a empresa? Quem tem direito à água do rio? Se a gente define que quem tem direito à água do rio é o pescador, a empresa, para poder poluir aquele rio, ela pode negociar com os pescadores um valor, né, para compensar ali a perda de renda que eles vão ter, porque eles não vão conseguir pescar mais. Agora, se quem tiver direito
a propriedade do rio for a empresa, então são os pescadores quem tem que ir atrás da empresa e pagar para que a empresa deixe de fazer aquele descarte ali no rio, muitas vezes abrindo mão de produção, para que eles possam continuar pescando. Voltando aqui para o exemplo do vizinho, hoje é definido por lei que quem tem direito à propriedade é quem deseja o silêncio, né? Então, se o meu vizinho quiser fazer uma festa até tarde, uma possível solução seria ele me pagar. Ele vir até aqui e falar, olha, eu quero fazer uma festa até mais tarde, e aí eu te pago para você ir para um hotel e passar a noite tranquilo e eu poder dar minha festa aqui e todo mundo ficar feliz. Se por acaso as convenções sociais fossem diferentes e quem tivesse direito fosse a pessoa que quer fazer o barulho, aí eu que teria que ir atrás do meu vizinho e falar, olha, você tem direito de fazer essa festa, mas eu tô muito cansado, então eu te pago aqui pra você ir fazer essa festa em outro lugar, pago o lugar pra você ficar. Então, o ponto é, a partir dessa definição bem feita de quem é que tem direito de propriedade, esse seria o papel do Estado, né? E havendo ali um equilíbrio de poder entre os dois lados poderiam negociar entre si e decidir o que é melhor para cada um. Passando agora para externalidades positivas. Bom, externalidades positivas são aquelas que aumentam o bem-estar das pessoas que são afetadas, mesmo que elas não tenham escolhido ser afetadas de forma positiva, e mesmo que elas não paguem por esse benefício que elas estão recebendo. Ilustrando aí no gráfico, você vai ter a situação oposta do que a gente tinha visto lá, né? O mercado vai produzir, aqui equilibrando o custo privado social com o benefício privado da pessoa. Mas os benefícios sociais são maiores do que os benefícios privados. Então, o que seria eficiente seria uma produção um pouco mais elevada e uma remuneração bem melhor. Alguns exemplos de setores que geram muitos benefícios sociais, muitos benefícios externos, na verdade, né? Você tem, por exemplo, todo o setor de pesquisa. Quando um novo produto é desenvolvido, você beneficia não só aquela pessoa que desenvolveu o produto, não só a pessoa que está comprando aquele produto, mas toda a sociedade é beneficiada por ele desenvolvimento daquele item. E aí o mercado privado, ele sozinho, ele não induz muitas vezes a criação de programas de pesquisas, porque os benefícios vão ser aproveitados por toda a comunidade, mas os custos, eles são essencialmente privados. Por isso mesmo, independentemente do país, todo o setor de pesquisa ele vai ter uma forte interferência estatal. Mesmo nos Estados Unidos, que é um país conhecido por grande valorização da iniciativa privada, o setor de pesquisa e as grandes universidades responsáveis por pesquisa mesmo, elas têm muito incentivo, muita aplicação de dinheiro, tá? Mesmo que a universidade seja privada, vai ter muito dinheiro público injetado em atividade de pesquisa. Outro exemplo clássico, vacina, né? Muito recentemente tivemos aí a pandemia de Covid-19 e isso aqui ilustra muito bem a diferença entre um benefício privado e um benefício social. A minha decisão de tomar vacina, eu provavelmente vou fazer pensando na minha proteção. Esse é o meu benefício privado. Mas quando eu tomo a vacina, eu vou beneficiar não somente a mim, mas todas as pessoas ao meu redor. Esse é o benefício social. Então, eu provavelmente vou estar disposto a pagar um preço baixo pela vacina. Ou talvez nem pagar, né? Talvez eu nem pense assim, tem que me proteger? Tanto faz. Então, os benefícios privados são muito abaixo dos sociais, os preços acabam sendo mais baixos do que deveriam ser. E por último, educação, principalmente educação básica, tá? Educação superior, você tem uma discussão, na verdade, na academia se gera benefício social externos ou não. Mas o ponto é que a educação básica, ao gerar uma sociedade mais preparada, mais civilizada, com mais conhecimentos ali, você tem uma coisa que beneficia todo mundo, né? Você tem incentivo ali a cumprimento de leis muito mais forte, você tem trabalhadores mais produtivos e por aí vai. A educação superior, você tem alguma discussão se ela é benefício, se ela gera externalidade, porque no final das contas você acaba tendo um benefício privado por ter uma educação superior, que é o seu salário. Aí tem muita gente que discute, tá sendo remunerado ali. Então,
Então não tem um benefício externo. Enfim, o grande ponto é que, na presença de externalidade positiva, também não escrevendo a frase no slide, na presença de externalidade positiva, você vai ter um mercado produzindo menos do que o necessário e remunerando de forma muito abaixo do ideal todo mundo ali envolvido nessa produção, tá? Então, o interessante aqui é que o Estado interfira incentivando que esse tipo de produto seja feito. Isso pode ser feito por meio de subsídio. O subsídio, no caso, voltando lá para a imagem, ele vai ter que ter exatamente aqui o valor do benefício externo, né? Lembrando que o benefício social é igual ao benefício privado mais um benefício externo aqui. O subsídio, ele tem esse papel de internalizar o benefício externo. Então, eu vou pagar para as pessoas e para quem produz esse tipo de produto um subsídiozinho aqui, um incentivozinho para internalizar esse benefício. Outra opção é voucher. Voucher é o que você tem, por exemplo, no Chile para as escolas do ensino básico, que é você entrega para as famílias um voucher ali que dá direito que as famílias vão ao mercado privado de escolas e escolham qual escola que elas querem matricular seus filhos, mas com parte da mensalidade subsidiada por esses vouchers. E oferta direta de serviço, que é talvez a opção preferida do Estado brasileiro, né? É isso que a gente tem, é isso que a gente faz quando a gente oferta vacina pelo SUS, é isso que a gente faz quando a gente faz isso que a gente está fazendo agora, que é constrói um prédio e contrata professores e começa a fazer ensina, pesquisa e extensão por meio das universidades ou por meio de outros órgãos de pesquisas, como é o caso da Embrapa, por exemplo. E o SUS não só faz vacinas, né? Mas quando você trata, por exemplo, uma comunidade que tem doenças contagiosas, é alto índice de externalidade que você tem. Então, são essas três soluções aqui para correção dessa falha de que é essa falha de mercado, que é externalidade positiva. A gente precisa de algum tipo de subsídio para atividades que são geradoras de externalidades positivas, porque senão o mercado não vai produzir o suficiente. De uma forma ou de outra, o Estado precisa complementar essa produção, certo? Por hoje é só. Essa parte aqui vocês podem consultar no capítulo 10 do Menkyo. E acho que a próxima aula é prova. Se for, na minha versão ao vivo, vou ter conversado com vocês sobre isso. Bons estudos e até semana que vem.